O que eu quero falar hoje tem a ver com um vídeo que foi lançado agora há pouco pelo Felipe Neto e que também tem a ver um pouco com o vídeo que irá mais tarde na Carta Capital, que fala justamente sobre um grupo que existe, a gente sabe que existe, de pessoas destinadas a destruir reputações dos outros. Essa é uma estratégia que tem sido utilizada pelo bolsonarismo há muito tempo, e não apenas pelo Bolsonaro e sua equipe, mas também pelo Olavo de Carvalho e quem o segue. São pessoas destinadas, pessoas dedicadas a perseguir opositores políticos, sejam professores, influenciadores digitais, políticos, jornalistas, e criar uma imagem dessas pessoas, colar nessas pessoas uma série de atributos negativos para destruir a credibilidade delas. Tem visto agora com o Glenn Greenwald também, como eu disse hoje de manhã aqui no vídeo sobre o Davi Miranda e o Glenn Greenwald, eles têm feito isso também com jornalistas que estão agora nessa missão, nessa série de reportagens da Vaza Jato para expor o conluio entre procuradoria e juiz. Como eu disse, é algo sistemático, é algo real e que pode ser observado. Você teve recentemente o Danilo Gentili falando sobre isso, que é alinhado ideologicamente com esse grupo. Você teve o Alexandre Frota, que fazia parte do partido do presidente. Ou seja, você tem pessoas que conhecem as engrenagens internas disso, que estão expondo agora publicamente o que eles sabem também. E nesse caso, o que o Felipe Neto vem falar é sobre uma série de mentiras que foram criadas sobre ele e que foram propagadas na internet nos últimos dias, desde que ele resolveu peitar essa briga contra o Crivella no Rio de Janeiro, ao comprar 14 mil livros na Bienal do Rio e distribuir gratuitamente. Livros com temática LGBT, que para essa galera, para esse pessoal reacionário, ultraconservador, é uma abominação. São pessoas que são incapazes de lidar com a existência de pessoas com um estilo de vida diferente delas, com pensamentos e crenças diferentes das delas também. Então, que tenha pessoas que sejam gays, que sejam homossexuais, que estão bem consigo próprias, no modo como elas são, isso é inaceitável para esses ultraconservadores fundamentalistas religiosos. Então, quando você tem uma manobra com essa visibilidade, com esse grau de impacto, como fez o Felipe Neto, de comprar esses livros e distribuir gratuitamente, isso criou uma reação tremenda. Mas é uma reação que a gente já tem visto, como eu disse, há muito tempo. Nesse momento, o Felipe Neto foi um grande alvo dessas milícias virtuais, das milícias em ambiente virtual, como se denomina, os MAVs. Mas isso é uma escalada de ataques que tem sido feito há muito tempo contra outras pessoas. Tem uma frase do Olavo de Carvalho que vai nessas linhas aqui. Ele diz que a intenção não é combater as ideias das pessoas, não é combater as ideias da esquerda ou dos comunistas. A intenção é destruir essas pessoas. E eles fazem isso através da mentira, da difamação e da criação dessas fake news. Um dos maiores alvos desse grupo, ao ponto de ter que deixar o país para poder respirar ares limpos, ter o mínimo de dignidade, foi o João Willis, que agora voltou a ser alvo, mais uma vez, desse grupo, porque foi convidado a dar aula, a ser professor em Harvard, uma das melhores universidades do planeta, que agora convidou, graças à investigação do João Willis sobre fake news, sobre esse potencial destrutivo das mentiras na internet, foi convidado para dar aula lá agora, falar sobre esse assunto. E é claro que essa turma ficou ensandecida, Quando sai uma notícia como essa, o João Willis, que se tornou um símbolo para essas pessoas, daquilo que eles mais odiavam, quando essa pessoa vai e é reconhecida internacionalmente, ao ponto de ser chamado para dar aula numa das universidades mais bem conceituadas do planeta, esse povo agora está histérico. Ontem mesmo eu vi um vídeo do MBL com um sujeito atacando o João Willis, que se diz gay e dizendo que o João Willis não representa aquilo que ele é e aquilo que ele acredita. É evidente que você pode ser gay sem precisar comprar as pautas do João Willis, isso é óbvio. Mas uma coisa que é contraditória nesse processo é você pegar o MBL, por exemplo, que está tentando reverter a imagem deles agora, de mostrar como eles são mais moderados, que eles não são mais fanáticos, que eles não são mais extremistas, que eles não são mais milicianos virtuais, que não usam mais rede social para disseminar ódio e mentira. Daí você ter, ontem mesmo, o MBL publica um vídeo atacando o João Willis. Eles querem mudar a imagem deles, querem reverter a imagem deles que foi consolidada ao longo de anos, mas não querem mudar as práticas. Aí não muda nada, aí não adianta nada. Porque as pessoas te julgam por aquilo que você faz e aquilo que você representa, não aquilo que você diz. Se o MBL tem realmente uma intenção de mudar a percepção que as pessoas têm deles, o único modo de fazer isso é mudar as práticas, é deixar de atacar as pessoas na internet. Inclusive, o MBL também foi responsável pela saída da Márcia Tiburi do Brasil. Filósofa, escritora, que se sentiu obrigada a deixar o país por causa desse tipo de assédio virtual, que depois, de um certo momento, passa a ser real também. Passa a receber ameaças cotidianas, não apenas na internet, mas no dia a dia também. Outra pessoa ainda que já veio aqui no canal 2 vezes, que a gente entrevistou aqui, é a Débora Diniz, professora universitária, que também se sentiu obrigada a deixar o país por causa das ameaças e o risco que isso representava para as pessoas próximas dela.
Ela vai lá, se torna alvo dessas pessoas, dessas milícias virtuais, o mesmo estilo que atacou o Felipe Neto agora, que atacou o João Willis, que atacou a Márcia Tiburi e que também atacou a Débora Diniz. E aqui a gente está pegando alguns casos emblemáticos que tiveram visibilidade e que a gente sabe, porque, por outro lado, muitas pessoas também sofrem esse tipo de ataques. Essas pessoas até sem grande projeção e sem potencial para se defender e que tem que sofrer calado esse tipo de coisa, esse tipo de ataque virtual. A estratégia básica da destruição de reputação tem justamente a ver com isso. Eles vão te colar um estigma para que aquilo que você diga já saia contaminado. No estudo de falácias tem um termo para isso que é envenenando o poço. É quando você contamina o interlocutor, quando você contamina a pessoa de modo que nada que sai da boca dela tem valor. Então ela te infectam com uma série de atributos negativos. Quando você vier a público, mesmo se for para se defender, as pessoas vão ouvir o que você tem para dizer e vão dizer, não, mas aquela pessoa ali é um ser desprezível. Aquela pessoa ali representa todos os males do planeta. E isso é uma coisa muito curiosa, porque eu vejo muito com o João Willis isso. Talvez seja o maior exemplo de como isso ocorreu. Tem pessoas que odeiam o João Willis que não têm ideia do que ele diz, que não têm ideia daquilo que ele defende. Simplesmente porque durante anos foram sendo bombardeadas por mentiras, por difamação, por material tóxico sobre ele. Eu fui alvo disso também. Vocês podem pensar que não, mas também fui alvo disso. Só para mencionar um caso aqui, que foi feito pelo Nando Moura. Alguns anos atrás aqui eu criei um quadro com a minha esposa, no qual a gente respondia perguntas de espectadores aqui, pessoas que assistiam o canal e mandavam perguntas pra gente. E num dos vídeos, a gente recebeu uma pergunta de uma espectadora que que tinha vontade de transar com um garoto de programas. E ela perguntava o que ela faria, se ela devia seguir esse impulso ou não. E a gente respondeu a pergunta dela. Basicamente foi isso. Qual foi a mentira que inventaram a partir disso, com o Nando Moura principalmente? É um processo de destruição de reputação, de difamação, que eu e minha esposa ensinávamos as pessoas a saírem com garotos de programa. Que a gente estimulava isso. Ou seja, eles criam uma mentira e repetem tanto essa mentira, tanto essa falsidade, tanto essa difamação, que as pessoas passam a acreditar depois. E delas vão lá e te ouvem, e elas pensam naquela difamação, elas não pensam naquilo que você tem para dizer. Elas não pensam naquilo que realmente você tem de significativo para defender, quais são suas ideias, quais são suas pautas. O Felipe Neto fala sobre isso. A série de mentiras que fizeram contra ele, que criaram contra ele, e que a pessoa passa a odiar o Felipe Neto sem saber o que ele diz, de fato. Sem saber aquilo que ele representa. E outra coisa que é um agravante no caso do Felipe Neto é que ele está há muito tempo na internet, né? Ele cresceu diante da câmera. Então quando você tem pessoas como o Felipe Neto ou como a Kéfera que passam por esse processo de amadurecimento diante da câmera, é inevitável que você mude radicalmente de ideia ao longo dos anos. Eu, com quase 40 anos, penso muito diferente do que eu pensava quando eu tinha 16 anos de idade, gente. Se vocês me ouvissem aos 16 anos de idade, vocês não reconheceriam aquilo que eu penso hoje. Porque nós mudamos drasticamente, muitas vezes. Porque a vida é esse processo de amadurecimento, de aprendizado. Bem, para algumas pessoas, né? Para outros é um processo de desaprendizado, né? Para você virar mais preconceituoso, mais reacionário, mais retrógrado. Eu vejo pessoas nesse processo agora de contaminação política no Brasil, eu vejo pessoas que eram progressistas e que se tornaram completamente bitoladas ideologicamente, reacionárias, compartilhando as maiores bobagens e mentiras que você pode imaginar. Então você pode ir para os dois sentidos. Você pode ir para o sentido de aprendizagem, de aperfeiçoamento, de melhoria, ou de retrocesso, né, de atraso, de preconceito, de discriminação. Depende muito da sua influência que você recebe e de como você se orienta nesse processo. E outra coisa que fizeram com o Felipe Neto também, e que foi absurdo, foi usar um vídeo antigo meu, de quase 2 anos atrás, no qual eu criticava o canal dele, no qual eu criticava aquilo que ele dizia. E foi engraçado porque depois eu fiz um vídeo pedindo desculpas, falando que eu tinha percebido a mudança nele e que ele representava agora um farol de mudança no Brasil. Se você observar como ele se comporta hoje, as pautas que o Felipe Neto defende, você observa uma tremenda transformação no modo como ele se comporta publicamente e politicamente, porque o que ele faz é um ato político agora. E que pode servir de referência, de influência para muitos jovens e adultos também. Pessoas que vão ouvir o Felipe Neto e tentar ser menos preconceituosas, menos racistas, menos homofóbicas. A gente precisa de mais pessoas que venham a público e que comprem essa luta. E que defendam ideias de tolerância e de respeito ao outro. Muita gente tem medo. Muita gente tem medo de fazer isso e se envolver numa briga que é muito maior do que elas podem aguentar. E é legítimo esse medo. Todos nós temos medo de você vir aqui, gravar um vídeo, falar uma besteira e depois se voltar contra você. Mas é preciso comprar essa briga. É preciso que mais pessoas ajam como Felipe Neto, grandes influenciadores que realmente expõem suas ideias e não tenham medo de confrontar um período tão complicado do Brasil agora. Então o que eles fazem, a mecânica básica da fake news, é justamente pegar algo fora de contexto, por exemplo, um vídeo meu de 2 anos atrás, quando eu criticava uma coisa pontual do Felipe Neto, e usar como se fosse uma legitimação de uma crítica a ele, enquanto pessoa. Ou pegar um trecho, uma fala do Felipe Neto de 10 anos atrás e usar como se ele pensasse exatamente a mesma coisa hoje. E eles fazem constantemente isso. São vários mecanismos, mas um deles é você tirar do contexto uma frase, tirar de contexto uma ideia ou uma expressão e distorcer isso para as pessoas.
ou você simplesmente inventar uma mentira. Simplesmente pegar alguma coisa que não tem nada a ver, jogar essa mentira no ar e as pessoas passam a compartilhar aquilo ali como se fosse verdade. E o problema e algo que a gente tem que descobrir ainda é como se proteger disso. Como enfrentar esse tipo de mentira? Como enfrentar esse tipo de falsidade que é propagada pela internet? No caso do Felipe Neto, o que aconteceu foi que ele tem milhões de pessoas que seguem o canal dele e ele conseguiu se proteger através dos seguidores dele também. E através de outros influenciadores, né, repórteres, outras pessoas que se manifestaram publicamente em defesa do Felipe Neto. Mas quando você é pequeno, quando você é uma pessoa desconhecida e você recebe essa avalanche de ódio e de mentiras, como é que você se protege disso? Que tipo de mecanismo você pode acionar para poder refutar essas mentiras? Aí é complicado, aí é difícil. E aqui você tem pessoas que se julgam as guardiãs da verdade, tanto que é uma frase que o Bolsonaro fala o tempo todo, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Eles se acham detentores da verdade e eles usam a mentira o tempo todo. É o tempo todo mentindo para as pessoas. E outra coisa que eles fazem também, que é muito corriqueiro, você vê isso em vários influenciadores, como o Bernardo Kister, por exemplo, é de vetar o acesso seu ao Divergente. O que eles dizem é não veja, não assista, não ouça, não leia jornais. Então eles te fecham, eles te encerram dentro de uma caixa, dentro do mundinho deles, e não permite que vocês vejam fora disso. Porque se você olhar fora disso, você vai descobrir que eles estão mentindo. Não se enganem, gente. A máquina de destruição de reputações que eles possuem é muito poderosa. E ela sempre está em operação. Dia após dia você vê esses grupos na internet buscando alvos, atacando pessoas e tentando destruí-las. Às vezes conseguem, às vezes conseguem. Se não conseguem destruir essa pessoa enquanto influenciador, enquanto jornalista, enquanto profissional, às vezes destroem psicologicamente essa pessoa. Porque não é fácil você acordar um dia e você ver milhares de mensagens te atacando. Não é fácil. Tem muita gente que não aguenta isso. Então nesse vídeo aqui eu quero dar mais uma vez parabéns ao Felipe Neto pela atitude dele no final de semana na Bienal do Rio. Foi muito corajoso o que ele fez e foi uma grande briga que ele comprou. E também ao Jean Willis por se tornar professor de Harvard agora. Os brasileiros deveriam se orgulhar de ter alguém representando o Brasil, mais uma pessoa representando o Brasil em Harvard. Temos lá o Mangabeira Unger, que é o maior pensador brasileiro da atualidade, o maior filósofo brasileiro no mundo. E agora temos Jean Willis para representar também essa luta contra a intolerância, contra a homofobia, contra o racismo e contra a mentira, principalmente. Quero saber o que vocês pensam sobre isso que eu mencionei aqui, né? Sobre as fake news, sobre essa máquina de destruição de reputação da extrema-direita no Brasil, como eles operam, se vocês já viram em atividade isso, e como se defender também. Acho que a pergunta mais importante é como a gente se protege disso. O que a gente pode fazer? E vou deixar também o link pro vídeo do Felipe Neto, para que vocês possam conferir e ver o que ele está falando lá. Ver as mentiras que eles utilizam, como eles distorcem e deturpam tudo. É incrível. Eles têm um poder de transformar a realidade numa mentira. Fazem isso comigo, fazem isso com o Jean Willis, fazem isso com a Márcia Tiburi, fazem isso com a Débora Diniz, fazem isso com o Felipe Neto e com muitas outras pessoas também. Basta você entrar no caminho deles que eles querem te destruir. Me digam o que vocês pensam aí, deixe seu comentário aqui embaixo, deixe o joinha, assine o canal, ajude no apoio, e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.